Então, boa tarde a todos. Como a Célia falou, meu nome é Cláudio Dumont. Eu sou instrutor já de Nova Acrópole há alguns anos. Comecei na escola como membro em 2005 e desde então venho fazendo meu percurso aí de estudo da filosofia, e não só da filosofia, também como artista marcial, e daí também o interesse nesse autor específico que escreveu muito sobre várias guerras e guerreiros e todo esse ideal do ideal do guerreiro. Então daí também vem um pouco do meu interesse, e daí veio essa conferência. Acabei, quando cheguei aqui em Portugal, me vangloriando um pouco, que tinha lido vários dos livros dele. Aí o diretor da escola, o professor José Carlos, então dá uma conferência sobre ele, já que você leu tanto assim. Enfim, estou eu aqui hoje. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse autor, o Steven Pressfield. Ele, tá bom, o ciclo é Pensadores do Nosso Tempo. Eu não diria que ele é necessariamente um pensador, é óbvio que pensa, mas é mais um autor do que qualquer outra coisa. E através dos seus escritos e dos seus livros, ele acabou estabelecendo algumas ideias que ele coloca nos livros. Isso é muito interessante. E ao mesmo tempo esse processo é bacana de ver, porque no tempo que ele foi escrevendo, ele foi aprendendo sobre as coisas que eu vou falar aqui hoje. E foi constatando isso através do trabalho dele como escritor. Ele foi pegando essas dicas que a vida vai dando pra gente, que a história vai dando pra gente, foi colocando nos seus livros e se deu conta de que isso funciona realmente dessa maneira. Então, só para que eu imagino que nem todos conheçam ele, tem aqui uma pequena biografia dele. Então, Steven Pressfield, ele nasceu em 1943, no dia 1º de setembro. Ele é um autor norte-americano, escritor de vários livros. Aqui tem alguns deles, depois eu vou mostrar outros. Ele também é roteirista de cinema. O primeiro roteiro de cinema que ele escreveu, ele mesmo define que não foi muito bom, que o filme não fez muito sucesso, foi o King Kong, de 1986. Não deu muito certo, vocês não devem ter muito ouvido falar desse filme, então o sinal que fosse Star Wars todo mundo conhecia, né? Mas, enfim. Depois ele teve um roteiro que foi muito bom, baseado num livro dele, inclusive, A Lenda de Bagger Vance, que é sobre um golfista. É um filme que tem o Will Smith e o Matt Damon, se não me engano. É um filme de 98, é um filme excelente, muito bom, vale a pena ver. E ele foi o roteirista desse filme, que também tinha escrito livro sobre isso. E a maioria dos seus livros, ele se foca a categoria seria o romance histórico, onde ele relata e descreve grandes batalhas da história da humanidade, principalmente do mundo grego. Então, aqui tem alguns exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês. Esse aqui, Virtudes da Guerra, ele é a história de Alexandre o Grande. Esse outro aqui, Campanha no Afeganistão, também sobre a campanha de Alexandre o Grande quando ele passa pela a região que hoje é o Afeganistão. Esse outro aqui, Tempos de Guerra, que ele é sobre a Guerra do Peloponeso, de Atenas contra Esparta. É um livro muito interessante, tem lá o Alcebíades, o famoso, Sócrates aparece, luta lá e tudo, como todo mundo sabe. Esse outro aqui, o meu favorito, pelo estado dele, vocês podem ver que eu já li bastante, o Portões de Fogo, que é sobre a Batalha das Termópilas, os 300 de Esparta. E vários outros. Ele tem um outro que é muito interessante, que chama A Última Amazona, que é sobre as Amazonas, basicamente, e sobre algo que é meio que lenda, mito, mas que também pode ser verdade, que é de quando as Amazonas teriam invadido e não conquistado, mas teriam lutado contra Atenas. Então ele relata isso, aparece o Teseu lá, então é mais mitológico do que histórico, talvez. Tem um outro muito bom, e eu vou passar aqui o slide para que eu me lembre deles, que chama Matando Rômeu, ou Caçando Rômeu, depende da edição. Se vocês pegam uma edição do Brasil, é Caçando Rômeu. Se é daqui de Portugal, tem o Matando Rômeu, dá na mesma, o livro mesmo. Que ele conta a história de um soldado na Segunda Guerra Mundial, que lutou na África, nas campanhas da África, e lutou contra talvez o melhor general de Hitler, que era Rômeu. Um outro ainda, cadê? Professional, The Legend Amazon, já falei, Virtudes da Guerra, Campanha da Afeganistão. Não, já falei de todos eles. Esse outro, The Lion's Gate, que é a Porta dos Leões, é sobre a Guerra dos 6 Dias, a guerra entre Israel e os árabes, vai lá em 1900 e qualquer coisa, não me lembro exatamente a data. É um livro que é muito interessante, todos os livros dele,
ele tem uma característica bacana que ele sempre coloca na visão de um dos personagens. Então, por exemplo, As Virtudes da Guerra é a visão do próprio Alexandre o Grande. Então é como se fosse quase uma autobiografia, onde o Alexandre o Grande estaria contando a sua história, e aí o livro vai através disso. E relata algumas cenas importantes de todas as campanhas de Alexandre e da vida dele. Campanha no Afeganistão é um pouquinho diferente, e eu acho ele muito interessante por isso também. Normalmente nesses livros, nesses romances históricos, a gente tem a visão do personagem principal, ou do mais importante, ou do que é mais relevante. No caso, Alexandre o Grande, por exemplo, nas Virtudes da Guerra. Campanha no Afeganistão, eu diria que é o contrário. Ele põe na visão de um soldado da infantaria de Alexandre o Grande, um garoto da Macedônia, que se alistou no exército com 16 anos de idade, quando Alexandre começou essa campanha, e aí é todo o percurso dele durante essa campanha de Alexandre o Grande. É um livro que eu diria que ele é duro de ler, porque a parte gloriosa ela é sempre muito bonita. Está lá o Alexandre o Grande conquistando tudo e tudo mais, e isso é muito bonito e valoroso, e a gente fica muito impactado com isso. E às vezes o soldado raso, vamos chamar assim, o cara que luta lá na infantaria, na primeira linha da batalha, a vida dele não é nem um pouco fácil. Não que a de Alexandre fosse, mas a desse soldado é especialmente mais dura. Então ele relata desde a primeira vez que teve que matar alguém numa batalha, até depois toda a confusão que ele teve que lidar quando esteve no Afeganistão. Então é um pouco diferente o jeito que ele faz isso. Esse da Porta dos Leões é um livro que é bem bacana, porque ele fez uma série de entrevistas com quem realmente lutou nessa guerra. E ele monta todo o livro mostrando a visão de cada um desses. Então ele pega a visão de um cara que era soldado da infantaria e relata toda a operação a partir desse ponto de vista. O outro que era comandante de helicóptero e que pilotou os helicópteros durante toda essa guerra. E relata a versão dele. O outro que era o comandante de todas as tropas. E ele vai fazendo uma série de entrevistas e vai contando do ponto de vista de cada um. Então é muito interessante que você vai vendo o panorama completo de toda a situação. E ele mesmo, nesse livro, ele é judeu e ele fez questão de fazer essas entrevistas, viajou até Israel para poder fazer esse livro, essas entrevistas, e ele coloca no livro bastante sentimento, porque ele entende que é algo que é próprio da cultura e do povo dele, da religião dele. Portões de Fogo, sobre a Guerra das Termópilas, ele se coloca na visão de um escudeiro, que seria um auxiliar dos próprios espartanos, e a visão desse escudeiro, dessa cultura espartana, de alguém que era estrangeiro, que foi meio que adotado pelos espartanos, se é que dá para usar esse termo, porque aconteceu ali, e a visão que ele tem depois de toda a Batalha das Termópilas e tudo mais. Então isso é mais ou menos um resumo desses livros. Além disso, ele tem alguns outros, como A Arte da Guerra, The Warrior Ethos, A Ética do Guerreiro, o Torne-se um Profissional, Faça seu Trabalho, essas coisas que são livros que são mais como uma compilação de ideias. A Ética do Guerreiro, ele vai trazendo vários exemplos dos livros que ele escreveu e dos estudos que ele fez para escrever esses livros sobre o que seria a ética de um guerreiro, qual seria a forma de vida de um guerreiro, qual seria o arquétipo de um guerreiro, que é um pouquinho do que a gente vai falar já já. Os outros, eles são livros que ele ensina como ser um autor, basicamente, através da experiência dele. Então, como eu falei, no início da carreira dele, ele não foi bem sucedido. Ele mesmo fala que ele demorou, sei lá, ele tinha uns 50 e tantos anos quando deu certo a primeira coisa que ele... deu certo a primeira vez uma das coisas que ele escreveu. E ele tinha tentado muito antes disso. E ele relata todo esse processo e explica como é que ele fez para chegar nisso. Principalmente a Arte da Guerra. Aliás, a Guerra da Arte é onde ele descreve esse fator todo. E a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. O que acontece? Nesse trabalho dele todo como escritor, e aquilo que eu tinha comentado com vocês, ele foi descobrindo e foi se dando conta que existem alguns arquétipos que ajudam a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, e que ajudaram ele enquanto autor também. Só que para eu poder falar desses arquétipos, a gente precisa primeiro esclarecer o que são arquétipos, para que fique bem claro do que a gente está falando, senão cada um entende
uma coisa sobre o que é o arquétipo e a coisa não funciona bem, a gente não consegue se entender. Então a gente precisa entender arquétipo como um modelo exemplar ou final da coisa, como se fosse um molde que dá origem às outras coisas, tá certo? E esses arquétipos, eles são, o molde exemplar, é o molde perfeito, seria o que a gente consegue, é o máximo da perfeição que a gente conseguiria atingir, é esse arquétipo. Tem vários, a gente vai falar de alguns, mas é o máximo da perfeição. Essa que é a ideia do arquétipo que a gente está trazendo aqui, certo? Que eu estou tentando trazer para vocês e que ele mesmo explica. De onde raios ele tirou isso? Jung é o cara que define isso bem definido, que são arquétipos, tá? Esse mundo perfeito, tá bem? Também a gente poderia ver isso, não é exatamente isso, mas para dar uma ideia, o que a gente vê de Platão, do mundo das ideias. Então os arquétipos estariam nesse mundo superior, não é o que a gente chama de mundo manifestado ou físico, que eu pego e interajo com ele, é uma ideia, está mais relacionado com uma ideia do que é o ideal ou o perfeito, do que algo que é concretamente físico, certo? O legal desses arquétipos é que a gente tem acesso a eles, todo mundo tem acesso a eles. Eles estão aí o tempo inteiro e podem aparecer a qualquer momento. Eu tenho acesso a eles. É como os livros da biblioteca aqui que eu tenho o acesso, eu posso ir lá pegar, levar para casa, ler, devolvo e tudo mais. Eu diria que é até melhor que os livros, porque a biblioteca, se calhar, não abre no domingo, 6 horas da tarde. O arquétipo está lá domingo, 6 horas da tarde. Mesmo quando a gente está meio deprimido, que vai começar a segunda, ainda assim está lá o arquétipo e a gente pode usar ele. Eles vão nos ajudando à medida que a gente vai se desenvolvendo como ser humano. O que acontece? Eles vão surgir de maneira natural, mas também eu posso trabalhar para que eles surjam, ou para que eu possa usá-los. O que eu quero dizer com isso? Um dos arquétipos que a gente vai ver já já é o do guerreiro. E ele surge naturalmente num adolescente ou num pré-adolescente, tanto o menino quanto a menina, lá pelos 13, 14, 12 anos, cada um vai depender um pouquinho, mas vai surgir aí. É quando o adolescente fica mais ousado, desafia aqui e ali, ele quer sair com a turma dele, vai aprontar e quebrar umas janelas por aí jogando bola e toda aquela coisa. Isso faz parte do arquétipo do guerreiro, essa intrepidez toda, esse querer desbravar e conquistar as coisas. Isso é um exemplo. Isso surge naturalmente. Da mesma forma que o arquétipo do sábio, por exemplo, ele vai surgir quando a gente está com os cabelinhos mais branquinhos. Você precisa de um tempo de vida para que possa entender como a vida funciona através da tua experiência. Você vai fazer plasmar esse arquétipo do sábio. Não que o jovem de 13 anos não possa manifestar um pouco disso, e que o senhor de, 80 e tanto não possa manifestar o do guerreiro. Mas na vida, o processo natural é que isso vai sendo encadeado à medida que a gente vai se desenvolvendo. Se eu estou viajando na maionese e não estou prestando atenção no que eu estou vivendo, provavelmente você vai passar por esse arquétipo, não vai se dar conta dele, não vai usar ele como uma ferramenta, que é o que ele propõe. Mas se eu estou atento e estou ligado no que eu estou fazendo, sim, ele pode ser útil e vai me ajudar no meu desenvolvimento. O arquétipo ele tem uma função que é muito importante, muito relevante, que é o de conectar a gente ou de colocar a gente em contato com o sagrado, com o que é superior. Porque, tá bem, a gente vive num mundo físico, material, manifestado, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se estudar, precisa comer, precisa fazer tudo isso. Mas uma vida só disso também não tem grande sentido. Senão é só, tá, beleza, eu estou fazendo coisas, mas e no fim, qual é o sentido disso tudo? O arquétipo dá um sentido para isso tudo, ele me conecta com elementos superiores, com elementos sagrados. E aí, aqui no caso dessa conferência específica e do que o Pressfield coloca, ele fala só dos arquétipos. Mas se vocês estudam um outro pensador, o Mircea Eliade, talvez vocês conheçam, ele não é tão desconhecido assim, ele fala do arquétipo, do mito e do rito. E aí tem uma importância nessa escala toda. O arquétipo seria o modelo, o mito é a forma que isso é apresentado, que esse arquétipo é apresentado, e o rito é quando eu pego esse arquétipo e manifesto ele no mundo físico. É quando a gente vai lá para a igreja, está lá o padre fazendo a missa, e ele diz, esse é o sangue de Cristo, esse é o corpo de Cristo, e aí tem a comunhão quando você vai pegar a hóstia. Isso é um rito, que representa o mito que está demonstrando o arquétipo. Entendeu? Estou dando esse exemplo que eu acho que é fácil, todo mundo já viu uma comunhão aí pelo menos uma vez. Os que não fizeram, no meu caso, pelo menos viu. Então, sabe que é mais ou menos assim que funciona.
Então esse processo do arquétipo, do mito e do rito está interligado aqui. No caso da nossa conferência de hoje, é só arquétipo, eu não vou estender para o mito e para o rito, que aí já é tema para o curso de filosofia, que aí vocês podem fazer na Nova Acrópole depois. Outra característica super interessante dos arquétipos, eles são universais e atemporais. Então, o que é válido para o arquétipo do sábio, do guerreiro, da dama, do herói, hoje também era válido no tempo de Alexandre o Grande ou no tempo da Batalha das Termópilas. O mesmo guerreiro que lutou nas Termópilas é o guerreiro que a gente vê lá quando ele descreve no livro da Porta dos Leões que lutou para defender seu país na guerra contra os árabes, no caso dos israelenses. Então, é o mesmo arquétipo, é a mesma coisa. Você vê o mesmo tipo de comportamento, você vê o mesmo tipo de ideal por trás daquilo. Isso é atemporal. E vai ser válido daqui a 200, 300, 400, 1000 anos, tanto faz. Tá bem? Isso é um ponto importante. Bom, sobre os arquétipos, a gente vai falar de, se não me engano foram 4 que eu separei. O rei, o guerreiro, o herói e a dama, tá bem? Por que esses? Porque foi os que me deu vontade de falar. Eu poderia falar de vários outros, eu achei que esses iam representar melhor a ideia ou o que o próprio autor também traz. E também, querendo ou não, são os que mais aparecem nos livros dele, tá bem? Aqui, para ilustrar essa figura do rei, eu trouxe para vocês essa pintura de Leônidas nas Termópilas, uma pintura do Jacques-Louis David, do século XIX. Ela está no Louvre, em Paris. Tá? Ela tem uma história curiosa que eu gosto de contar sempre que eu mostro ela, que é uma pintura que foi feita na época de Napoleão. Napoleão era o imperador e tudo mais. E ele não gostou a primeira vez que ele viu. Ele, como assim, tu vai retratar e perder não sei quantos anos, que uma pintura dessas demorou anos para fazer, para retratar alguém que perdeu, porque Leônidas, no fim das contas, ele perdeu, ele foi morto nas Termópilas, tá? Mas enfim, o autor fez a pintura e tudo mais, e depois parece que quando ele perdeu em Waterloo, ele mudou de ideia, e acabou definindo que essas pinturas deveriam estar em todas as academias militares da França. Então tem uma reprodução dessa pintura em tudo que é Academia Militar da França. Historiazinha curiosa sobre o quadro. E é um quadro muito bonito. Aqui é só um pedacinho dele, ele é bem maior, e retrata o Leônidas com toda a sua glória na Batalha das Termópilas. Agora, o rei, o arquétipo do rei. E Leônidas era um excelente representante desse arquétipo, tá? O rei, quando a gente fala desse arquétipo do rei, ele é o cara que é responsável por toda a custódia e todo o desenvolvimento do reino que ele governa. Então, quando o rei é forte, quando o rei é justo, quando o rei é um bom rei, o reino vai bem. E o contrário também é verdadeiro. Quando o rei é um tirano, quando o rei é um mau rei, quando ele escraviza os outros, quando ele se aproveita dos outros, o reino não vai bem. Então aí a gente tem uma medida se é um bom rei ou não. O rei, ele lidera o seu povo através do exemplo. Não é por medo, não é por providência divina, não é por qualquer coisa externa. É pelo exemplo que ele tem que liderar. Aí vocês vão me dizer, mas já teve reis que não eram assim. Sim, já teve, mas também já teve os bons. A humanidade não sabe bem por que ela tem a tendência desses altos e baixos. E ora, a gente consegue demonstrar todo esse esplendor do que pode ser um ser humano, e ora a gente demonstra todo o horror que pode ser um ser humano também. E faz parte da vida. O importante é que a gente, no final, o saldo seja positivo. Os altos e baixos a gente vai lidando com eles, mas faz parte. Então o rei, ele lidera através do exemplo, ele é o exemplo de liderança, ele é o primeiro que se levanta e o último que se deita. E aí a gente tem um conceito importante de que, na realidade, quem serve o povo é o rei, e não o povo que deveria servir ao rei, certo? E dentre todos, ele é o que tem maior responsabilidade. E para exemplificar isso, para tirar um pouquinho do Leônidas dos livros do Pressfield, a gente pode fazer um estudo comparado, que é algo que dentro da Nova Acrópole a gente gosta de fazer muito, e podemos ver que o que seria, talvez, pelo menos eu julgo que é, o melhor representante do que é esse arquétipo do rei é um faraó na época do Egito de ouro, lá de Ramsés o Grande, Ramsés III. É o que melhor representa esse arquétipo. É o cara que estava responsável
por fazer com que tudo que é divino e sagrado se manifestasse no mundo material. Essa era a função do faraó. Esse era o trabalho dele. E ele estava vigiado pelos próprios deuses. Era assim que os egípcios entendiam os faraós, certo? Isso não sou eu que estou dizendo. E eu trouxe aqui um livrinho para mostrar para vocês. Christian Jacques, um egiptólogo bem famoso e que escreve muita coisa. Esse livrinho aqui é baratinho, na Feira do Livro estava 5 euros. E vocês acham ele por 5 euros mesmo fora da Feira do Livro, onde ele descreve muito da cultura do Egito e tem 2 ou 3 capítulos que ele fala especificamente do faraó. E justamente o que ele fala é isso. Que o faraó não era o cara que estava cheio das regalias, com um abanador, assim, um escravo com um abanador de palmeira, outro botando a uvinha na boca dele, tá? Não está certo que esse é o jeito que a gente pensa nos romanos, mas enfim, entenderam a ideia, né? E que estava lá sendo servido com bandeja de prata. Não, era o cara que tinha que acordar todo dia às 4h30 da manhã antes do sol nascer para fazer a celebração ao Deus Pai, ao Sol Pai, para garantir que o Egito ia continuar no trilho da bondade, da beleza, da justiça e da verdade. Isso é só a parte cerimonial fácil da coisa, que é acordar cedo e ir lá fazer uma oferenda. Fora todas as outras coisas que ele tinha que lidar para manter o reino nesse caminho de beleza, bondade, justiça e verdade. Imagina a responsabilidade que tem um ser humano desse, que está conduzindo toda uma população por um caminho que é justo, certo e correto. Ah, mas o Egito teve reis e faraós. Sim, teve, altos e baixos, faz parte da vida. Mas quando teve o seu momento de glória, foi maravilhoso. Tanto que a gente vê as coisas lá até hoje e fica espantado com isso. Então, aí a gente já tem uma medida de se foi bom ou não. Depois do rei, a gente tem o arquétipo do guerreiro. Aqui de novo, uma outra pintura. É só um pedacinho dela, de Alexandre Porus. É uma pintura de Charles Le Brun, também está no Louvre, em Paris, que aí está representado o Alexandre o Grande. Que o próprio Pressfield, ele define como sendo talvez o maior exemplo do que seria o arquétipo do guerreiro. Ele entende que como povo, como sociedade, como cultura, os espartanos são o melhor exemplo disso, mas como guerreiro individual, ele entende que Alexandre o Grande é um grande exemplo de guerreiro, ou talvez o melhor deles. De guerreiro e de rei também. Alexandre também a gente poderia definir no de rei. E o arquétipo do guerreiro tem algumas características interessantes que eu trouxe aqui para destacar para vocês. De novo, o próprio arquétipo do rei eu poderia ter passado, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, eu ter dado uma conferência inteira só sobre esse arquétipo. Eu destaquei algumas coisas para que vocês entendam a ideia. Aqui do guerreiro é a mesma coisa. Então o primeiro deles que eu escolhi para falar é o senso de humor. O guerreiro sempre é muito bem humorado e ele está sempre, como é que eu diria, rindo da sua própria desgraça. Porque normalmente o guerreiro ele se põe ou ele está em situações que são de vida ou morte. Esse é o conceito do guerreiro, ele está lidando com a guerra. É o cara que é o especialista em lidar com a guerra. E lidar com a guerra implica em lidar com a morte. E o senso de humor é fundamental para isso, porque senão você vira um animal assassino, ou então você vai sair correndo que nem um doido desesperado porque você não quer encarar aquilo. Então você precisa do senso de humor como ferramenta para isso. E, de novo, nos livros do Pressfield, ele coloca muito bem isso, principalmente no Portões de Fogo, que é especificamente sobre os espartanos, e os espartanos são um exemplo fenomenal desse tipo de senso de humor que é próprio do guerreiro. E aí tem algumas historinhas que eu sempre gosto de contar que eu acho interessantes. Por exemplo, eles tinham uma espécie de treinamento que eles faziam com certa regularidade, que era um treinamento de 8 noites ou 8 dias, enfim, que eles iam para um campo para treinar manobras de batalha. E simulavam ao máximo como que seria uma campanha real. Então eles começavam, nos primeiros dias tinha comida, nos outros, vai chegando ao final do exercício já não tinha, no início eles conseguiam dormir um pouco mais, no final já não se dormia e toda uma dificuldade que ia aumentando progressivamente. E o rei passava por isso tudo junto com todos os seus soldados. E aí no meio desse treinamento podia de repente surgir uma situação em que está um grupo de guerreiros dormindo lá numa vala, que é o que eles conseguiram ajeitar para dormir, e aí de repente um deles faz uma pergunta para o mas qual é a diferença então do rei para nós? E aí o seu colega responderia, o rei dorme na vala seguinte, a gente dorme aqui.
Então é mais ou menos esse tipo de piadinha que surgia, esse tipo de comentário, esse tipo de senso de humor que procura ao máximo desvalorizar o sofrimento que está acontecendo e olha, vamos seguir em frente que o que interessa não é isso. Outra que é muito boa e que é um exemplo não só desse senso de humor, mas de todo o valor que tinham esses guerreiros espartanos. Tem um dos guerreiros espartanos que lutou nas Termópilas, o Diênix, ou Dieneses, depende do grego, se é o grego do norte ou do sul, e os que são gregos me corrijam a pronúncia depois. Que ele teve uma sacada genial e que até hoje é reproduzida e conhecida. Quando eles chegaram no desfiladeiro das Termópilas e prepararam todo o acampamento para resistir à invasão dos persas, depois de montar tudo, se juntaram em torno das fogueiras para preparar o jantar e tudo mais. E aí tinha um guerreiro dos aliados de outras cidades que estava meio assustado porque ele tinha visto o exército persa acampado. Não estava longe, estava do outro lado do desfiladeiro, ele foi lá fazer qualquer coisa e viu o exército persa gigantesco. Não sei se vocês conhecem a história da Batalha das Termópilas, mas eram basicamente uns 5.000 gregos, entre 300 espartanos, mais seus aliados, contra, Heródoto fala em 200.000 persas. Não dá pra gente saber se era exatamente isso, mas a proporção era enorme. Que fosse 50.000 do outro lado para 5.000 já era um troço absurdo. Então era muito maior o exército. E aí esse guerreiro na fogueira, enquanto ele estava lá preparando seu jantar, o Diênix do lado, e ele comentando, olha, eu fui lá, vi o acampamento e tudo mais, e são tantos, e os arqueiros são tantos, que quando eles dispararem as flechas, eles vão tapar a luz do sol. O Diênix mastigando ainda o seu pedaço de carne que estava lá, meio de boca cheia, ele falou, ótimo, vamos lutar então todos à sombra. Então, esse é o senso de humor do guerreiro. Eles falam, tá, então vamos lutar à sombra e tá tudo bem, e segue em frente. Então isso é uma característica do guerreiro. Ele sempre está fazendo piada e contando piada entre ele e os seus companheiros, inclusive com os inimigos, que muitas vezes antes da batalha se juntavam. E aí diz que antes do último dia de batalha, aliás, não, antes de começar a Batalha das Termópilas, os persas enviaram os emissários para conversar com os gregos e estavam sendo liderados pelo Leônidas. E aí eles falaram, olha, depõem as suas armas e tá tudo bem, vocês não vão ser massacrados e nada, mas é só deixar suas armas. Aí diz que Leônidas diz para o Xerxes vir pegá-las. Então, é sempre assim, e não tinha muita escapatória. Ele respondia com a piada, virava as costas, bom, vamos lutar, é o que está definido, e é isso. Então o senso de humor sempre está presente no arquétipo do guerreiro. Outra coisa importante, o conceito de grupo, ou de unidade, ou de todos juntos. Olhem o que o Diênix falou. Ótimo, então lutaremos todos à sombra. Leônidas, no último dia, já estavam acabados, os persas já tinham contornado o desfiladeiro, estavam começando a atacar pela retaguarda. Ele, no discurso final para os homens dele, ele fala, ele tem todo lá o discurso dele, e aí no final ele solta a piadinha de novo. Tome um bom café da manhã, porque vamos todos jantar juntos no inferno. Todos juntos no inferno. Alguns me olham com a cara assim meio chocada. Então, calma, o inferno para eles não era um negócio tão ruim assim. Era simplesmente um lugar que você vai depois de morrer. Então não é nada assim tão que vai ser o purgatório. Justamente o contrário, era praticamente o paraíso para eles. É só palavra. Mas é todos, é esse conceito que eu quero destacar. São todos. A unidade de luta deles durante essas guerras era falange. Era um protegendo o outro. O escudo do cara que está do meu lado, ele me protege. O meu escudo protege o cara que está do meu lado. Então são todos juntos que vão passar pela prova da morte. Essa é a ideia. É esse conceito de unidade, que é super importante. A gente perdeu muito disso hoje em dia, infelizmente. E cada um por si olhando para o seu umbigo e seja o que Deus quiser. Ele já tinha um conceito completamente ao contrário. Não, todos juntos a gente consegue enfrentar qualquer um. Tanto que outra das passagens clássicas dos espartanos é que eles não perguntavam quantos eram os inimigos, mas sim onde eles estavam. Não interessa quantos são, eu vou até lá e vou acabar com todo mundo, só me diz onde ele está. Então essa é a forma deles entenderem a vida e o mundo. É assim que o guerreiro entende o mundo. E todas as unidades de guerreiros, militares, de todos os tempos, até hoje, todas elas trabalham em grupo. Não tem o Rambo, é só no filme. Que é ele sozinho que devasta um batalhão inteiro. Não é assim que funciona. É sempre uma unidade, e as unidades militares sempre se organizam em grupos. A gente vai lá no exército romano, o menor grupo
era um manípulo, que eram 5. Manípulo de mão, por isso 5. Mas era 5, não tinha o legionário sozinho que faz tal coisa. Não. No mínimo era um manípulo, menos que isso não tinha. Porque está gerando esse espírito de grupo, essa unidade onde um protege o outro e todos juntos chegam no resultado final. O guerreiro ele enfrenta a realidade sem dramatização. Não sei se tem um desenho animado aqui, não vou saber como é que chama, que era acho que era uma hiena. Ó deuses, ó céus, ó azar, que vivia se lamuriando e chorando. O guerreiro não é assim. E o senso do humor representa isso, não era, meu Deus, são tantas flechas e agora, o que faremos e o que será de nós? Não, vamos lutar à sombra aí. Dane-se todo o resto. Ele encara a vida como ela é, de frente, sem medo e faz o que tem que fazer, pagando o preço que tem que pagar. Se é o preço máximo de dar a sua vida pelo aquilo que ele acredita, perfeito, ótimo, ele vai fazer isso de coração aberto e de bom grado, com todo o seu ser, porque faz parte da forma de vida dele. E aqui eu diria que o guerreiro ele é a aplicação prática do que é o estoicismo, por exemplo. Olha, tem uma coisa que depende de você, tem outra que não depende. Foca no que depende, resolve isso e o resto que se dane, não é problema teu. Então o guerreiro, a gente pode dizer que o guerreiro é estoico, ou aplica o estoicismo também. E tem um outro fator que é super interessante, que é que o guerreiro ele sabe que dentro dele ele tem um lado obscuro, que precisa ser dominado e integrado nele mesmo, não destruído, porque ele precisa desse lado obscuro também em alguns momentos. Mas isso tem que estar sob controle, tem que estar sobre uma trela e muito bem vigiado para que a coisa não desande. E de novo os espartanos aqui eles tinham um jeito que era muito interessante de lidar com isso, que quando eles iam para uma batalha, antes da batalha começar, eles pegavam um graveto. Por que um graveto? Porque não tinha grande valor para o inimigo, então se ele morresse não ia ser roubado. E escrevia o nome dele nas 2 pontas do graveto. Quebrava esse graveto, uma ponta ele deixava junto com ele e a outra ele botava num cesto que ficava na retaguarda, que ia ser recolhido só depois do final da batalha. Qual que era a ideia disso? Tinha primeiro uma função prática, que era de na hora de contar os mortos e tudo mais, os gravetos que sobrassem, a metade do graveto que sobrasse no cesto que não fosse reclamada no final da batalha, porque o cara morreu, ou estava muito ferido para ir recolher isso. Então, uma função prática. E a outra, que era simbólica, na hora que ele quebrava esse graveto e deixava uma metade no cesto, a metade que amava as filhas, a esposa, a mãe, a mulher, ou seja lá o que for, ficava nesse cesto. A metade humana, vamos colocar assim, que tinha compaixão, que tinha dó, pena, ou sei lá o nome que queiram dar, se bem que compaixão tudo bem, mas pena não é um negócio muito humano, vai. Mas isso ficava no cesto, fora da batalha. E ia para a batalha o que tinha que ir para a batalha. E era o cara que sim, se precisasse, ia enfiar a lança no coração do outro, atravessar e matar o outro. Também tem essa representação. Mas sob controle. Não o guerreiro que depois ia perder o controle e matar indiscriminadamente, sem qualquer motivo. Então, o guerreiro sabe que tem isso. E aí a gente tem aquelas histórias clássicas de que todo mundo tem 2 lobos dentro do seu coração, um negro e um branco, e que esses lobos estão o tempo todo lutando, e a maneira como você vive depende de qual desses lobos ganha a guerra que você tem dentro do teu coração. Isso é um jeito da gente representar isso, um mito. Outro é com o dragão e o tigre, e assim vai. A gente encontra isso em várias culturas, em vários tempos, de diferentes maneiras. Mas sempre tem os 2 elementos. O guerreiro é aquele cara que ele consegue integrar isso e fazer os 2 funcionarem muito bem. Aonde a gente tem uma representação muito boa disso, vocês conhecem o símbolo do Yin Yang? Já viram aquele que é o redondinho, que tem uma metade preta e uma metade branca, não é? Mas no branco tem uma bolinha preta e no preto tem uma bolinha branca. Não é assim que funciona? Esse é o conceito dessa harmonização desse lado obscuro com um lado luminoso. Girando aquilo em movimento, mas indo na direção que é a correta. Qual que é a direção correta? Da bondade, da beleza, da justiça e da verdade. Esses são os pilares que tem que reger a coisa toda. Agora, a gente tem o arquétipo do herói. Esse arquétipo, por que eu botei ele aí? Parece que o dia ele nem fala tanto desse. Ele fala muito do rei, ele fala muito do guerreiro, ele fala um pouco da dama também, um pouco não, bastante até. E do herói ele não coloca. Só que enquanto eu estava preparando
a palestra, a gente não vou colocar o do herói também porque eu acho que faz sentido. Porque no fim das contas, esse arquétipo do herói, ele é meio que, eu diria que é o resultado final, ou a consequência final de quando o guerreiro se manifesta na sua plenitude. Tá? E aí aqui, em vez de eu ficar explicando muito, eu vou trazer para vocês um trecho desse livro aqui, também do professor Fernando Schwartz. Vocês encontram ele para comprar no site da escola, da Nova Acrópole, e que ele descreve muito bem o que é o herói. Então o herói é aquele homem ou mulher capaz de percorrer o ciclo de provas com as quais se confronta, desenvolvendo no caminho a aptidão de se libertar daquilo que nele ou nela é artificial e superficial. Paralelamente, emergem as suas qualidades intrínsecas e converte-se então em alguém capaz de viver o seu próprio destino. Isso é super importante, porque o herói é aquele cara que ele consegue superar suas provas, ele luta nessas provas, ele elimina aquilo que não interessa e faz florescer aquilo que ele verdadeiramente é. E quando ele faz isso, ele cumpre com o seu destino. Aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem de Hércules, é uma estátua de Hércules que tem no Jardim Botânico Tropical aqui em Lisboa. Vocês andarem por lá, se não tiraram, ela está lá. E eu quis trazer daqui também, vocês vão dizer, só mostra coisa do Louvre. Não, está aqui, ó. Lisboa, facinho de chegar lá. E Hércules, para mim, é o cara que melhor representa esse aspecto do herói, esse arquétipo do herói. Inclusive pelo próprio mito, que tem os seus 12 trabalhos, que justamente são feitos para ele ir se purificando. Para os que não conhecem o mito, ele tem lá um episódio, não vou contar o mito para não dar spoiler, não, brincadeira. Ele tem um episódio em que ele comete um assassinato injusto, e aí para se purificar desse crime, ele tem que passar pelos 12 trabalhos. E aí quando ele termina esses 12 trabalhos, ele tem a purificação última dele, que é quando ele vai para o Olimpo. O final, como todos os mitos, ele é trágico. É tragédia grega, então é trágico, tá? Então morre, destrói tudo, faz parte do mito isso também. Não é para se assustar quando vai ver o mito que ele morreu queimado numa pira, se atirou meio louco porque estava com uma roupa que estava fazendo ele pegar fogo. Mas faz parte da tragédia grega também e do mito grego ser assim. Mas no final, ele ascende ao Olimpo e vai viver ao lado dos deuses, quando ele já se manifesta ou está na sua plenitude total e volta para o seu lugar de origem, que é o Olimpo, certo? Então, esse é o arquétipo do herói. Aí tem um arquétipo da dama. Esse eu não ia incluir, mas enquanto eu estava fazendo a palestra e comentando com a minha esposa, o guerreiro, o rei e tal, mas você não vai falar da dama também? A dama tem que estar e tal, no público pode ter damas e tudo mais. Eu digo, tá bom, vou incluir a dama. Mas também ele é super importante, porque no fim das contas ele é um complementar aos outros arquétipos que a gente viu, tá? Por quê? Isso é muito interessante. O guerreiro, o rei, o herói, todos eles servem à dama. Isso é uma boa dica também para quem é casado, você entende isso rápido, fica mais fácil a tua vida. Mas brincadeiras à parte, sempre a gente vai ver dentro da mitologia, por exemplo, e eu gosto muito de usar os mitos da Távola Redonda, do Rei Arthur, para representar isso, porque sempre nesses mitos, sempre nessas histórias, está lá o cavaleiro, seja o Gawain, o Percival, o Lancelot, o Galahad, tanto faz. Além da busca do Graal, eles sempre têm alguma aventura em que eles estão salvando uma dama, estão resgatando uma dama, eles estão protegendo uma dama, sempre. Aí vocês vão me dizer, não, mas isso é um mito machista, porque daí a dama... Não, não é nada disso. A gente tem um elemento que tem que ser protegido. Nesse mito está representado pela dama. E a dama, na realidade, ela representa a própria alma do guerreiro, ou a alma do cavaleiro, no caso desses mitos. E é isso que tem que ser protegido, resgatado, guardado, para que isso não seja profanado. Essa é a guerra. Essa é a briga do guerreiro, e essa é a proteção que ele tem que dar para a dama. A dama, nesse sentido, está sendo protegida por causa disso, porque ela é a representatividade disso, da alma do guerreiro, da ânima do guerreiro. É o outro lado, ele é o complementar dele, por isso ele tem que proteger e guardar isso, porque senão ele vai perder essa alma e deixa de ser quem ele é. E aí, Pressfield, de novo, ele é muito feliz na colocação que ele coloca, ou no exemplo que ele coloca da dama no livro no Portões de Fogo.
E eu estou usando esse livro especificamente, não fala os outros livros e tal, é que esse, eu diria que a obra-prima do Pressfield é o Portões de Fogo, pelo menos na minha opinião. Os outros livros são muito bons também, mas o Portões de Fogo é espetacular. Então ele tem vários elementos ali que, sei lá, acho que a musa sentou do lado deles, não, escreve isso aqui que vai dar certo. E aí ele ouviu e escreveu. E nesse caso das damas, e ele representa muito bem a mulher espartana, de novo, com muito senso de humor, a gente ouve muitas histórias sobre as mulheres espartanas, do tipo, por exemplo, diz que quando teve o emissário persa que foi enviado até a cidade de Esparta para pedir para eles se renderem e tudo mais, antes da Batalha das Termópilas ainda. Quando chegou o emissário, estava a rainha de Leônidas junto, a Gorgo, e ela interferiu na conversa deles, o que não era nem um pouco comum e aceitável para a cultura daquela época, que uma mulher, primeiro, estivesse junto com os homens, segundo, que abrisse a boca para falar qualquer coisa. E ela interfere, retruca o mensageiro e tudo mais, e aí o mensageiro persa ficou ofendido, tá, mas como assim essa mulher pode falar assim desse jeito? E ela mesma responde, eu posso falar assim porque em Esparta é o único lugar onde as mulheres parem homens. Então, não devia ser fácil a Gorgo também, né? Então, Leônidas preferiu ir para as Termópilas, mas enfim. Outras contos que aparecem de que do valor das mulheres espartanas, de que quando o mensageiro voltou de uma determinada batalha para a cidade para dar notícia de que se a cidade tinha sido vencedora ou não, uma das mães dos guerreiros que tinha ido para a batalha, de vários aliás, interpela esse guerreiro antes dele chegar no fórum da cidade para dar notícia e tal, e pergunta, então mensageiro, fomos vitoriosos, não fomos, não sei o quê, o mensageiro meio constrangido, mas também chateado, minha senhora, me desculpa, mas todos os seus filhos morreram na batalha, eu não perguntei isso, seu idiota, eu perguntei se nós vencemos. Ele disse, não, vencemos, então eu estou feliz, virou as costas e foi para casa cuidar das suas coisas. Uma outra que é famosa também, que é engraçada, diz que 2 guerreiros espartanos estavam fugindo da batalha, e aí é um conto, tá? Não necessariamente isso aconteceu, mas é para representar a ideia. E aí cruzaram com a mãe deles no caminho da fuga deles, e aí ela vira para eles e pergunta, vocês, seus idiotas, estão indo para onde? Querem voltar para onde vocês vieram? Levantou a saia para mostrar para eles. Então, esse era o caráter da mãe espartana e da mulher espartana. E aí aqui, nos Portões de Fogo, Pressfield, ele é uma cena fictícia, ele mesmo fala, olha, é impossível saber se isso aconteceu, mas para mim faz sentido pensar dessa maneira, e eu concordo com ele, levando em conta essas histórias todas, que é da escolha dos 300, do porquê que foram aqueles 300 guerreiros. De novo, não sei se vocês conhecem a história da Batalha das Termópilas, mas dos espartanos, por uma questão que eles estavam no mês de agosto, que era o mês dos festivais aos deuses e tudo mais, não podia ter guerra. E aí o Zéforos, que era tipo o oráculo de Esparta, que dizia, olha, pode ir para a batalha ou não pode, negaram a Leônidas a ida para a Batalha das Termópilas com todo o exército espartano. E aí Leônidas deu uma volta no oráculo e disse, não, tá bom, eu só vou dar um passeio com a minha guarda pessoal aqui, que eram esses 300 cavaleiros que eram da guarda pessoal dele. Então, por isso, esses 300 guerreiros. E ele teve que escolher entre os, 10, 15 mil guerreiros que eram o exército total de Esparta naquela época. E aí, no livro, Pressfield, ele descreve a conversa de uma mãe e esposa que teve escolhidos o marido e o filho. Um filho, inclusive, que nunca nem tinha ido para nenhuma batalha. Tinha, seus 18, 19 anos de idade. Tinha recém terminado o treinamento espartano. E ela, meio indignada, foi perguntar para o rei, mas vem cá, por que eu fui escolhido para esse duplo sofrimento? Por que logo eu tive que lidar com uma situação dessa de que eu vou perder meu marido e meu filho? Porque eles sabiam que eles iam morrer, eles estavam indo para uma missão de sacrifício. Era ida sem volta, era para morrer. E aí Leônidas responde para ela, porque vocês podem. Aliás, porque você pode. Qual que é o sentido disso? E aí ele explica para ela. Quando eles foram para as Termópilas, eles já sabiam que iam morrer. Eles já estavam indo para não voltar, para segurar os persas o máximo de tempo que eles podiam e para morrer ali, dando tempo para outras cidades gregas se organizarem e tudo mais e montarem um exército completo. E aí Leônidas, ele diz para ela, olha,
Quem vai ficar aqui são vocês, mães, esposas, irmãs, filhas desses guerreiros. E vocês têm que resistir, não podem ficar chorando pelos cantos, maldizendo o rei ou a situação de vida que vocês estão passando. Tem que se manter firmes e determinadas. Por quê? Porque toda a Esparta vai olhar para vocês. E se vocês fraquejarem e caírem, toda a Esparta vai cair. E toda a Grécia vai estar olhando para a Esparta. E se a Esparta cai, toda a Grécia cai. Então por que ele escolheu esses 300? Pelo valor das mulheres, não dos guerreiros. Não estava levando os melhores guerreiros. Ele estava levando os guerreiros que estavam vinculados com as melhores mulheres ou as melhores damas. Então essa é a importância da dama. Enquanto o guerreiro sai para fora para lutar suas batalhas, ela fica no castelo custodiando tudo e mantendo tudo de pé e na ordem que tem que ser. Esse é o trabalho duplo que tem que acontecer. Aí a gente tem também uma relação muito interessante entre Hera e Hércules. Quando a gente fala dos 12 trabalhos de Hércules, que foram trabalhos super complicados ele fazer, quem determinou quais iam ser esses trabalhos foi Hera. Ela ia dizendo, para o rei lá que estava mandando ele, manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, manda fazer isso, e só desgraça. Matar o leão de Nemeia, que era um bicho que a pele dele não cortava, que não tinha arma nenhuma que penetrava, e que ele já matou não sei quantos, e era um leão que tinha, 4 vezes o tamanho de um leão normal. Não, vai lá e mata esse bicho. Daí que veio o mata-leão, não sei se vocês sabem. Estrangulou ele. Depois a hidra de Lerna. Cada bicho, cada cabeça que ele cortava da hidra nascia mais 2. Olha o inferno que é isso. E ainda depois mandou um caranguejo para beliscar o pé dele enquanto ele estava cortando as cabeças. Ele pisou no caranguejo e aí Hera se compadeceu do caranguejo e botou o caranguejo no céu. Constelação de Câncer. Não sabiam dessa, né? Então, tem todos os trabalhos que foram feitos foram encomendados por Hera. Aí vocês podem dizer de repente, mas Hera queria a desgraça dele, né? Porque quer que o cara fracasse em cada um desses trabalhos. O nome Hércules vem de Hera. Quer dizer, fama ou glória de Hera. Ele estava servindo a deusa. E ela estava dando todas as oportunidades para que ele se desenvolvesse a tal ponto que ele ficasse tão bom e tão purificado que ele ascendia ao Olimpo e podia estar de volta do lado dos deuses. Então, esse é o papel ou a conexão que tem que ter entre a dama e o cavaleiro, entre esses dois arquétipos, da dama e do guerreiro, do herói, ou do rei. E aí, para fechar o que seria a representação desse arquétipo da dama, a gente tem o que é o contrário do medo. E, de novo, vou recorrer para os 300 de Esparta, para o livro dos Portões de Fogo, que talvez, de novo, seja o que melhor exemplifica isso, que durante o livro ele vai citando vários dos treinamentos dos espartanos e tudo mais, e eles tinham toda uma ciência, um desenvolvimento de técnica e tudo mais para vencer o medo. Imagine, alguém que luta numa falange, disposto a furar alguém com uma lança e ser furado com a lança do inimigo, o cara tem que saber lidar com medo, porque senão ele não tem muita chance, né? Vai tremer nas pernas e vai sair correndo. Então eles tinham toda uma ciência para treinar, para lidar com isso. E aí, durante o livro, o Diênix, ele tem um protegido, que é como se fosse um discípulo dele, onde ele vai ter uma série de diálogos e tudo mais. E um desses diálogos, que ele só conclui lá na batalha final, e eu vou dar o spoiler para vocês, azar, vão ter que ler o livro depois para entender tudo inteiro, mas... É que ele lança a pergunta, qual seria o contrário do medo? E aí tem uma série de reflexões que ele vai fazendo, até que ele chega numa conclusão que é bem interessante. Quando a gente fala da palavra medo e dos seus sinônimos ou similares, é sempre masculino. A gente tem o medo, masculino, beleza. A gente tem terror, que vem, a raiz é tromos, é masculino. A gente tem o próprio medo, é phobos, é masculino também. E aí, se a gente começa a ver o que seriam coisas ao contrário, o que seria o contrário do medo, por exemplo, coragem vem de Andreia, é feminino. E aí ele começa a descrever isso e ele chega numa conclusão que é muito interessante, de que para ele a maior representação, o que representa melhor o controle, o domínio total do medo,
é feito pelas mulheres espartanas, pelas mães, irmãs, filhas, esposas, que veem a sua coisa mais preciosa indo embora marchando para a morte e não fazem nada com relação a isso. Qual que é o mais natural para o feminino, para uma mãe? É proteger a sua prole. E se ela pode dar a vida para proteger essa prole, provavelmente ela vai fazer. E as mulheres espartanas estavam abrindo mão disso. Não, olha, façam o que vocês têm que fazer, vão morrer sim, morram com honra, mas façam o que vocês têm que fazer. E aí ele fala um negócio que é muito bonito, interessante, ele diz que o contrário do medo, na realidade, é o amor. É o amor que se tem pelo seu companheiro de armas, pelo marido que está indo para a batalha, pelo colega que está do lado, pelo ideal pelo qual você está lutando. E justamente algo que seria um atributo específico do feminino, a gente poderia dizer assim. Então, isso que ele coloca como contrário do medo. Isso trouxe para exemplificar para vocês o porquê disso do arquétipo da dama. Tá? A imagem aqui é de Atena, uma estátua de Atena, na Grécia. Eu não achei o lugar que ela está, eu procurei, mas não achei, mas é uma imagem muito bonita. Está num pilar gigantesco, que é só um pedaço dela. E aí aqui a gente tem o que seria a parte final do tema, que é sobre a batalha interior. E aqui eu não sei se todos conhecem, essa é uma imagem de Krishna e Arjuna, do épico hindu Bhagavad Gita, onde eles estão num carro de batalha. O Krishna é esse azul aqui, e o Arjuna é o guerreiro que está atrás. Isso o Pressfield ele coloca de um jeito muito interessante, essa batalha interior, num outro livro dele que chama A Guerra da Arte, que eu já comentei com vocês antes. Esse livro, ele descreve todo o processo dele, todo o trabalho dele como autor. E ele começa a transferir tudo isso que ele viu, estudou e entendeu desses arquétipos que eu descrevi antes, só que de uma maneira prática para o seu dia a dia. O que é super interessante, que é justamente a proposta que a gente tem com a filosofia maneira clássica. Por isso que a gente diz que é uma escola de filosofia maneira clássica. Porque não é a gente sentar e ficar andando, que nem os peripatéticos que ficavam andando numa praça só conversando e tudo mais, ou achar que vamos reproduzir o que era a Academia de Platão. Quem sabe um dia, não agora. Por enquanto a gente quer tentar pegar aquilo que eles ensinaram pra gente e aplicar no nosso dia a dia. Porque gostando ou não de Platão, de Aristóteles, dos 300, do Alexandre o Grande, eu tenho que ainda todo dia de manhã acordar e sentar na frente do computador para programar as coisas que eu preciso para fazer meu trabalho. Ou quem tenha que sair atendendo um café, ou no supermercado, ou seja lá o que for, tem que continuar fazendo. Mas como é que eu vou aplicar isso? Como raios eu faço isso? E aí nesse livro ele vai descrevendo tudo isso. E ele coloca um elemento que ele chama de resistência. Tá bem? O que é essa resistência? É quando te toca o despertador às 6:30 da manhã e você olha assim, putz, só mais 5 minutos. Ou quando você tem você trabalha no computador, aí você tem um relatório com 180 planilhas que você tem que revisar aquela desgraça. E aí você diz, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso, mas nem morto. Ou quando você tem que estudar para uma prova e aí você tem um livro desse tamanho na tua mão, assim, ó, de Kant ou Aristóteles, Ética Nicômaco, essas coisas assim, ó, que te frita o cérebro, e aí você, meu Deus, eu não quero ler isso, eu quero ver Disney Channel para ver só o Pluto, Mickey e a Minnie, não quero fazer mais nada. A resistência é essa vozinha, que ela tá ao mesmo tempo está fazendo duas coisas. Ela está tentando te segurar para você não fazer aquilo que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo ela está com um letreiro gigante neon apontando justamente aquilo que você tem que fazer. Tá entendendo? Então, quanto mais resistência eu sinto, mais força eu tenho que fazer em contrário, porque é justamente para lá que eu tenho que ir. E na Guerra da Arte, o Pressfield fala justamente dessa força de resistência. E aí ele vai descrevendo toda uma série de acontecimentos da vida dele. Tem uma que eu acho muito curiosa, que ele diz que num primeiro romance que ele escreveu, que nunca foi publicado antes ainda da lenda do Bagger Vance, que ele se fechou numa cabana, ele tinha acabado de destruir o casamento dele, porque ele estava tentando ser escritor e não conseguia, e ele se fechou numa cabana e diz, olha,
eu vou sair daqui com um livro escrito, não me interessa a qualidade desse livro, eu vou sair daqui, e se eu não sair daqui com o livro escrito, eu me mato, mas eu não saio daqui sem o livro escrito. Ele foi para a cabana, conseguiu escrever o livro, foi uma porcaria, não foi publicado depois, mas ele fez o que tinha que fazer. E aí ele descobriu e percebeu que tudo bem que o livro não tenha sido publicado, porque aquilo deu força para ele continuar. E ele escreveu um próximo livro. E depois um outro, e um outro, e um outro. Porque a resistência, ela é que nem a inércia. Para você começar a mexer o corpo é que é o complicado. Depois que você começou a mover, é mais fácil se manter em movimento. Só que tem um problema. A gente tem como ser humano uma tendência à falta de constância. Ou seja, eu empurro a mesa. Ela mexeu um pouquinho, você, já tá bom. Aí você para. E aí você tem que começar tudo de novo. E aí o que ele fala é que para vencer a resistência é todo dia. Todo dia você dá um passinho, e depois mais um passinho, e depois mais um passinho, e depois mais um passinho, até que é um passão, e aí vira corrida, e quando você vê, você correu a maratona. Mas você tem que manter aquele esforço constante na direção do que você quer. Senão não vai funcionar, não adianta eu achar que eu vou encher uma sala dessa inteira com areia se eu não vier todo dia e botar um pouquinho. Eu não vou conseguir fazer uma vez só, tem que ser aos pouquinhos. E aí ele chega a uma conclusão, quando ele está escrevendo esse livro, que é a resposta a essa pergunta: quem é o inimigo? Aí todo mundo vai me dizer, não, são as redes sociais, o Instagram, maldito, Facebook, o telefone que não para de tocar, é a minha mãe que não para de me ligar, é o vizinho que está com a furadeira lá e fazendo bagunça, é a criança ou o cachorro que não para de correr. Quem é o infeliz que pega no telefone e acessa o Instagram? O Instagram pula na frente de vocês, tô aqui. Mas assim, né? Você mete a mão no telefone, opa, e começa ali, né? E aí quando vê, passou 3h30 e você está ali dando risada dos gatinhos e dos urso panda rolando de um lado para o outro. Que legal. E a ética Nicomo lá esperando, com teia de aranha. Porque o vizinho tá com barulho e não sei o quê. Só que o vizinho tá lá, na casa dele, do outro lado da parede. Tá fazendo barulho? Incomoda. Mas ele não tá segurando a tua mão. Ele não te algemou no pé da cama e tá dizendo, fica aí agora. Ele não tá com um 38 na tua cabeça dizendo, você não vai estudar. E assim vai, para os outros exemplos todos, encaixa essa descrição. Então, quem diabos é o inimigo? E aí ele, de novo, acho que aprendeu com os espartanos, lacônico, e com um senso de humor, e você olha para esse inimigo todo dia de manhã quando você está escovando os dentes na frente do espelho. Quem é o inimigo? Você mesmo. Esse é o inimigo. E é esse inimigo que você tem que vencer. É duro, é ruim. Se eu sei disso, que é aquilo que a gente viu antes no arquétipo do guerreiro, você sabe que tem um lado sombrio que você tem que controlar e dominar. Então controla e domina esse lado sombrio. E não importa o que aconteça, vai e faz o trabalho que tem que fazer. Vai ler o Diabo da Ética Nicômaco e vai entender aquele negócio, pelo menos um pouquinho. Eu estou falando da Ética Nicômaco, vocês viram que eu tenho um trauma com isso já, né? Muito bem. Aí uma coisa que é interessante aqui, e que é uma visão não só dos espartanos, mas de todos os povos guerreiros, é de que guerra é trabalho, é metódico. Não tem... óbvio, de vez em quando você tem criaturas mega inspiradas e que se destacam. Sei lá, Alexandre o Grande, o próprio Leônidas, para falar de outros. Aníbal, que é um que eu adoro, Cipião Africano, Júlio César, Gengis Khan. Você tem seres humanos que são fantásticos naquilo que fizeram. Perfeito. Só que no fim das contas, esses caras, eles não venceram tudo. Eles lideraram, tinham uma visão do que tinha que ser feito, direcionaram todo mundo para onde tinha que ir, mas quem lutou na linha de frente não foram eles o tempo inteiro. Claro, Alexandre lutou na linha de frente, Gengis Khan, Júlio César, Aníbal, todos eles. Só que não estavam sozinhos, estavam lá com uma série de companheiros e pessoas normais. Era um soldado raso que estava do lado dele. É o cara que todo dia acordava na hora do toque da alvorada do exército, que fazia todos os exercícios de ordem unida, que treinava que nem um doido, que fazia as coisas constantemente. Que todo dia ele fazia alguma coisa. Óbvio, a gente tem seres humanos espetaculares,
Mas um time de futebol não é só o Cristiano Ronaldo, você tem todo o time junto com ele, que está dando suporte para que ele possa fazer o que tem que fazer. Tá entendendo? Então, guerra, trabalho e constância conta muito mais do que talento. O talento ele vai aparecer, é um período curto, ele é super importante e vai sim fazer a diferença. Mas lá no fim, o trabalho diário, de todo dia, você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, é o que vai fazer diferença. E aí, de novo, nesse livro, na Guerra da Arte, ele dá o exemplo. Inclusive, ele começa o livro assim, com a descrição dele indo para o escritório dele para trabalhar. Todo dia é a mesma coisa, sempre igual. Ele acorda lá no horário que tem que acordar, toma seu café, 10 horas da manhã, ele senta no escritório dele e vai escrever. E começa a escrever. E vai escrevendo. Não interessa se é bom ou ruim, ele vai escrevendo. E à medida que ele vai fazendo, a inspiração vem. Por que esse conceito é importante? Porque muitas vezes normalmente a gente vive a nossa vida procurando um momento espetacular. A gente vê muito filme de Hollywood e tudo mais, e aí a gente fica esperando o momento em que vai vir o Darth Vader. E não, agora beleza, eu vou ser o Jedi espetacular que vou ganhar do Darth Vader. Só que a gente não se dá conta que o Luke ficou não sei quantos anos lá no planetinha lá do pântano com o Yoda treinando. E só porque ele passou não sei quantos anos treinando é que apareceu aquele momento espetacular em que ele pode se mostrar em todo o seu esplendor. E esse trabalho de todo dia, ele não é visível. E é uma desgraça. Ele não aparece no Instagram. Por mais que você poste lá a foto do treino da academia, tá pago. Ninguém liga para aquela droga. Ninguém tá nem aí. Tá bom, faz para se motivar, para ir para academia, tudo bem. Mas ninguém tá nem aí para aquilo. Você tem que estar aí, porque você tem que saber que todo dia você tem que acordar de manhã, treinar e treina, até que você tenha condição de enfrentar aquela prova. Porque senão vai aparecer o Darth Vader, nós vamos ter que fazer o quê? Sair correndo, pulando pela janela, porque não vai dar para encarar o homem. Não treinei, é a mesma coisa. Então tem que ser um trabalho constante que vai me levando depois até a conclusão épica da minha jornada. Para os espartanos foi a Batalha das Termópilas, quando morreram todos os 300, no maior glória possível. Tanta glória que até hoje, 2.400 anos depois, nós estamos falando deles. E não só eu, tem um monte de gente. Alexandre o Grande, mesma coisa, foi uns 200 anos depois. Tá aí, 2.000 anos depois ainda falamos do cara. Era um conquistador, um monstro, não sei o quê. Não interessa, estamos falando dele. Está aqui. Aquiles. Nem data tem da Guerra de Troia, porque a gente nem sabe se é mais mito do que história ou história. Não tem nem como datar isso. E estamos aqui, falando deles. Então, isso vai acontecer com a gente também. E aí a gente chega no que seria a conclusão da conferência. Que o próprio Pressfield fala muito disso. Que nós somos os espartanos. Ele fala isso. E aí eu coloquei os outros. Nós somos Leônidas, nós somos Alexandre o Grande, nós somos Hércules, nós somos Atena. Porque no fim das contas, a gente está passando exatamente pelo mesmo tipo de experiência que os espartanos passaram. A diferença é que a deles foi condensada num período curto de tempo. Ou vocês não concordam comigo que a gente veio para um lugar sabendo que vai morrer? E que é uma caminhada e uma ida sem volta, né? Ou teve alguém que conseguiu vencer a morte? Até hoje não apareceu, né? Com a gente é igual que os espartanos. A diferença é que o deles, beleza, a Batalha das Termópilas, lá, 480 a.C., mês de agosto, tarará, durou ali os 7 dias que eles aguentaram o desfiladeiro. A nossa dura, sei lá, 30, 40, 50, 100 anos, mas não passa muito disso. A questão não é morrer ou não morrer, chegar no final disso ou não, porque vai chegar. A questão é como eu passo no meio do caminho. Se com sentido, com valor, com nobreza, ou passando sem nem ver o que diabo aconteceu. Isso é a escolha de cada um. Então a gente sim pode ser como os espartanos. E aqui tem algo que eu gosto de dizer sempre. A gente tem que ser o espartano em nós mesmos. A gente tem que ser o Leônidas em nós mesmos. Eu tenho que ser o meu próprio Alexandre o Grande, que conquista o império inteiro só para mim. Não interessa o tamanho que ele tem, ou o que é. Seja vencer o despertador às 6h30 da manhã, às 5h30, às 4h30, horário que for, ou seja, ter realmente um império, sei lá, numa empresa, ou ter conquistado um diploma, qualquer coisa assim.
mas tem que ter esse trabalho de conquista, de pensar estrategicamente, de ter uma finalidade, de se entender e se sentir poderoso porque eu consegui conquistar aquilo. E do mesmo jeito eu tenho que ser o herói da minha vida, aquele que consegue, como foi descrito antes no slide anterior, passar por essas provas da nossa vida, entender o que realmente tem valor, ficar com isso que tem valor, descartar o que não tem e me expressar na minha plenitude, com aquilo que eu realmente sou, no máximo que eu tenho do que é o Cláudio, do que é o João, do que é a Célia e assim vai. E ser Atena também, inspiração para todos os outros e também lutar de maneira inteligente, que Atena é a deusa guerreira, ela é a guerra, mas a guerra estratégica, de planejar tudo muito bem planejado e conduzir as coisas com sabedoria. E bom, era o que eu tinha preparado para hoje à tarde, espero que tenham gostado. Se não gostaram, peço desculpa, mas era o que tinha para hoje também. E, bom, é isso. Fiquem à vontade depois agora, se quiserem conversar e tal, falar. Tá aqui os livros são os que eu tenho, se quiserem dar uma olhada para conhecerem. E muito obrigado pela atenção, gente.